Boa tarde, vamos começar o nosso boletim das 12h30 do dia 29 de abril de 2013. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico da Electa Invest. O mercado abre contra a previsibilidade de vir para baixo, ele abre no campo positivo, abre na mínima do dia. Ele chegou a recuperar toda a perda de sexta-feira, quando ele fez máxima aqui em 54.986, praticamente recuperando toda a perda do dia. Ele chegou na sexta-feira, ele abriu a 54.963 e aqui fez máxima em 986. Então chegou a fazer, não fez uma máxima em relação ao dia anterior, que foi de 55.033, mas chegou a recuperar toda a perda do dia. O mercado está com o estocástico neutro em 70% e agora já devolve metade dos ganhos do dia. Não sei se ele vai sustentar. Como eu disse, a expectativa era de uma realização. O destaque de alta hoje, sem dúvida, é Petrobras. Obviamente que a OGX veio no movimento de alta, mas Petrobras está com 4, já esteve um pouco mais, já está no momento com 4,87 de alta. Ele abre com um gap enorme. O estocástico também neutro em 87%, sobrecomprado em 87%. Já esteve nas máximas, ele pode fazer aqui pode formar um gap de exaustão. Gap de exaustão é aquele gap que necessariamente fecha. Ou seja, a expectativa maior é que seja um gap de exaustão. Isso aqui pode estar formando uma estrela da noite ou um dia-chave de reversão pela teoria de Dow. Pode ser um dia-chave se amanhã já abrir com gap para baixo, ou se ele permanecer dentro de uma área de deriva, ele pode estar formando uma ilha de reversão, que a gente pode dizer aqui de 2 a 4 dias de ele derivando antes de voltar a realizar. De qualquer forma, ao longo da semana é esperado uma realização mais forte para o papel. Apesar desse movimento todo de alta, apesar de uma mudança fundamentalista, ele deve realizar para depois voltar a subir. Vale do Rio Doce sobe junto com o mercado, mas se vê que ele abriu com gap de alta, já fechou esse gap, já devolveu todo o ganho do dia, melhora um pouquinho agora. Nesse exato momento vale com 0,85 de alta, mas é um candle, é um movimento que não convence. De qualquer maneira, ele tem uma linha de tendência de alta. Enquanto o papel respeitar essa linha de tendência de alta, o papel permanece numa tendência de alta. Tendência de alta dessa última pernada aqui, tá certo? Então, no movimento maior, ele está numa tendência primária de baixa. Okay, voltando aqui um pouquinho, SP500 sinalizava também um movimento de realização, que acabou não vindo. Ele fez um Harami de baixa aqui, com um candle que lembra um enforcado. Não chega a ter divergência de topos. E ele já abre com gap forte. E não faz um topo acima do topo anterior. Ele fez uma máxima hoje de 1.592,16 contra 1.592,64. Veja que 16 para 64 é uma quantidade razoável aqui, onde a gente pode ver esse gap, um gap visível ainda. De qualquer maneira, vem contra as tendências, está se mantendo firme dentro do campo positivo, diferente do nosso mercado, que já devolveu metade dos ganhos, Então, fica aí a expectativa de um fechamento nas margens do dia para SP500. Destaque de alta, já disse Petrobras. Temos aqui OGX D3 que abre com gap também. Então ele abre com gap já acima de 1,90. Ele abriu em 1,92, fez máximo em 8,9. Então praticamente fechou o gap.
Ele fez máxima na sexta-feira em 90 e fez mínimo 8,9, quer dizer, na verdade praticamente não, fechou o gap pela teoria de Dow. E rumo agora para os 2,19, 2,20, 2,21, onde está a banda superior de Bollinger. O papel já está bem sobrecomprado em 93%, talvez não chegue lá. Mas esse é o objetivo, 2,19, 2,20, esse é o objetivo de curto prazo. Tem um outro papel, MMXM3, com destaque de compra, com destaque de alta. Veja que graficamente ele abre com gap também, fecha o gap, estocástico de 92%, chega no primeiro objetivo de alta. Ele já tinha chegado na sexta-feira, né? Que é a banda superior de Bollinger. Tem um próximo objetivo em 2,44, no momento 2,30 para o papel. Certo? Mais alguns destaques de compra aqui. Temos DASA com 2%, isso pelo índice Bovespa. Então vejo que DASA começando a reverter num movimento. Pode ser que a gente veja no próximo pregão uma compra um pouco mais consistente. Tem um outro papelzinho aqui, HRTP, já não é mais do índice Bovespa, é o IBRX 50. Ele tinha uma expectativa de realização, de perder os 4,44, que seria uma venda, mas ainda permanece dentro dessa área de deriva aqui. Ok? Pelo índice Bovespa, destaques de venda, começamos com Gol, que já estava na minha lista de venda aqui. Ele havia fechado com Harami de queda, mas uma sombra, ele fechou com o spinning top. E o candle anterior, o Harami, então ele apresentou uma venda só aqui embaixo. Em 13,01. Ele tem o objetivo agora aqui na média das bandas de Bollinger e a média de 200 períodos em 11,96. Outro papel, destaque de venda, Uzi Minas. Uzi Minas já realiza bem. Por isso que ele perde a retração de 60,8. Já chegou na retração de 76,4. Eu vou postar aqui. Tá aí, 76,4. Já chega na retração de 76,4. E chega com o Maruboso, né? Divergência de fundos. É para ficar de olho. É para ficar de olho nesse papel que ele pode reverter numa alta. Tá certo? Pode ser um... Vejo que ele já está fora da banda de Bollinger também. Eu vejo uma recuperação, pelo menos uma recuperação técnica para o Uzi Minas nos próximos dias. Outro papel com destaque de venda aqui é Sabesp. Sabesp cai bastante também com o Maruboso. Testa a média de 200 períodos. Aqui também já tem uma divergência. Expectativa de uma melhora para os próximos dias. Tá certo? E para finalizar, Suzano. O Suzano já testa a retração de 61,8.
já vem abrindo as bandas de Bollinger, né? Ele tem um objetivo aqui na média das bandas de Bollinger. Então, Suzano ainda não deu uma sinalização de reversão, mas também uma divergência de fundos não deve demorar para reverter numa melhora aí. Ok, saiu alguns indicadores de hoje lá fora. O renda de gastos pessoais sobe 0,2 e subiu menos do que esperado em março, possivelmente já refletindo no crescimento mais fraco do emprego. Então, a renda pessoal subiu 0,2, antes 0,4. Previsão de analistas já era de que era 0,4 e tinha fechado a 0,3 no mês anterior. Índice de preços de gasto com consumo sobe 1% e o núcleo sobe 1,01. A meta da inflação anual está em 2%. Ele subiu 1% de gastos com consumo pessoal, subiu 1% em março, na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, e teve mais um indicador aqui, que foi a venda pendente de imóveis. Então, venda pendente de imóveis sobe para 1,5. Em março a previsão era 1, ou seja, esse é o número negativo, né? Porque é venda de pendentes de imóveis. Então, é um pouquinho acima do esperado. Mas mesmo assim, nada disso fez com que o mercado sentisse e viesse a realizar. Pelo contrário, como eu já tinha dito, o SP500 vindo para cima forte, não realizou, o nosso mercado já realizou. E ele aqui fez máximo em 1592,16, um pouquinho abaixo de 1592,64 de 2 dias atrás. Então lembre, continua firme, 88% de sobrecomprado, e rompendo esses 1592,64, ele vem para 1597,35, foi o topo anterior. Ok? Ficamos por aqui, a gente volta às 4h30 com o nosso call de fechamento. Obrigado a todos, uma boa tarde e até lá.